Hoje teremos a presença do nosso companheiro Paulo de Tarso. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Como vai, Luiz? Tudo bem? Tudo em paz? Essa é mais uma atividade da nossa Casa da Fraternidade. Amigos e amigas, Paulo é uma pessoa conhecida nossa, um velho companheiro de trabalho do Movimento Espírita, trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada, trabalhador da Federação Espírita e trabalhador do Movimento Espírita. Em todo lugar, Paulo está fazendo palestra. Todos nós já conhecemos bastante Paulo, e aí nós vamos agora, Paulo, pedir a todos que tenham as melhores vibrações, os melhores sentimentos, para que você receba de todos nós a gratidão de ter você conosco. Paulo vai nos falar hoje sobre lei de justiça, amor e caridade. Fique à vontade, irmão. Eu vou ler uma mensagem aqui pequenininha para a gente dar início, Paulo, à nossa prece de hoje. Sim. Acenda a luz da esperança, se a dificuldade lhe aperta e os problemas parecem sem solução, procure acender luz da esperança, não fraqueje. Tudo tem solução, basta querer e esforçar-se. Você tem capacidade, lute, creia em si mesmo. Uma forte luz está colocada por Deus dentro de você. Ame. Você está acendendo a luz da esperança quando passa a acreditar que Deus não desampara ninguém. Pois bem, Paulo, buscando a inspiração dessa prece que nos fala de Deus, da esperança, nós vamos agora elevar os nossos sentimentos, pedir a Jesus que nos abençoe e nos ampare. E que você esteja inspirado, que todos nós recebamos a presença de Jesus em nossos lares, enquanto participando desse trabalho, que ele é à distância do ponto de vista físico, mas bem próximo do ponto de vista espiritual. Jesus nos ampare e nos abençoe. Com estas palavras, daremos por iniciada a atividade de hoje. Fique à vontade. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, Luiz. Meus irmãos, boa tarde, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade que nos assiste nesse trabalho das palestras, nesse nosso trabalho de congraçamento, nesse trabalho das palavras, esteja conosco nesse instante, para que nós possamos montar aqui uma egrégora boa, né? Uma egrégora interessante, e que os próximos minutos nós possamos conversar um pouco sobre essas leis. Essas leis que, na verdade, não são leis, né? Essas leis que são princípios fundamentais. Inicialmente, saudando a todos, né? E apenas fazendo sempre essa ressalva, porque como aqui a gente tem uma dinâmica, né, das mensagenzinhas que vão passando na tela, eventualmente eu posso ser que eu capte alguma delas, pode ser que eu também não consiga, porque quando eu fico olhando as mensagens eu termino me perdendo um pouco, então perdoem aí a minha limitação em relação a isso, tá? Mas a gente vai conversando aqui sobre isso, de repente pode ser que caiba tudo. Mas o trabalho que Allan Kardec desenvolve no Livro dos Espíritos a respeito das leis, chamadas leis divinas, é um trabalho muito interessante que requer de nós, que estamos estudando a doutrina, uma atenção especial. Eu, certa feita, fui fazer uma palestra sobre as leis morais, e aí, em um determinado instante, eu comecei a pensar na possibilidade de reordenar a sequência dessas leis, né? Olha que ousadia minha, né? Pensar em mudar a ordem. Porque eu achava que poderíamos arrumar, de repente, tudo nasce com a procriação, né? Tudo nasce com a reprodução, tudo se desenvolve, tudo cresce, enfim. Aí eu comecei a montar mais ou menos esse raciocínio, e até não ficou ruim não, ficou razoável, do ponto de vista cognitivo ficou muito interessante. Mas, por outro lado, Allan Kardec tinha feito um trabalho e o olhar sobre a sequência dessas leis nunca houve assim uma preocupação maior da minha parte especificamente. Certa feita eu estava fazendo um trabalho e aí veio como um raio assim na minha cabeça uma espécie de tentativa de dizer, vai entender por que Allan Kardec fez desse jeito. E aí eu fui realmente fazer uma pesquisa e entender dentro do conjunto da obra por que aquelas 10 leis estão naquela sequência e não em outra. E aí veio realmente um entendimento muito
muito bom, né, muito interessante, que nos ajuda a compreender que a obra de Allan Kardec foi muito elaborada de uma forma muito precisa. Ele foi muito feliz na maneira como ele fez isso, né, como ele elaborou essas questões. Então, a primeira lei que aparece na sua sequência é a lei de adoração. Por quê? Bom, primeiro porque sem Deus não tem fundamento espírita. Nós não podemos falar da origem do tudo, do Criador, né? Da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é justamente o que é Deus, porque Deus é um pressuposto, um fundamento interessante da existência. Né? Deus é toda a explicação sobre a questão dos espíritos, como é que eles se apresentam. Né? Então Deus está sempre aí, de alguma forma, nos trazendo essa explicação sobre tudo. Né? Se não houvesse Deus, se não houvesse o pressuposto divino, nós não teríamos por que falar de espíritos, de mônadas espirituais. Então a primeira lei é a conexão do homem com esse divino. Quer dizer, nós temos isso dentro de nós. Não é uma lei imposta por questões religiosas ou por questões culturais. É uma lei que existe na natureza do próprio homem, porque o espírito, como fração do divino, ele é atraído para essa fonte através do seu processo evolutivo. Então o homem evolui, o espírito evolui, por quê? Porque ele nasce de uma fonte que o atrai de volta. É o sentido do voltar para casa do filho pródigo, né? Então sempre somos atraídos de alguma forma para essa fonte primária, essa fonte inicial, que nos gerou, que nos criou, que nos deu essa estrutura que nós temos. Mas, a partir daí, desse entendimento de que existe Deus e que existe uma atração natural de um homem por Deus, existe uma segunda lei, que é a lei do trabalho. E a gente fica pensando assim, por que trabalho estaria aí? Porque trabalho também é fundamento. O trabalho é fundamento porque tudo no universo é movimento. O trabalho é movimento. Quando você movimenta uma coisa daqui para acolá, você tem, né? Ali você tem uma força de trabalho. Então o trabalho está atuando dessa maneira, dessa forma, nessa camada, de uma maneira muito interessante. Trabalha tudo. Então tudo trabalha. A natureza trabalha, o microcosmo trabalha, o macrocosmo trabalha. Tudo em a natureza está em constante movimento de trabalho. Então isso é interessante a gente pensar que a lei de trabalho é uma lei estruturante, de fundamento desse arcabouço legal que Allan Kardec nos apresenta. Depois da lei do trabalho, observe que vão aparecer 3 leis. Essas 3 leis, elas são muito interessantes porque elas estão em toda a sabedoria universal. Não são leis do Espiritismo, absolutamente. Elas estão na literatura oriental das mais antigas, quando as entidades de criação, de conservação e destruição são referendadas justamente nessa ordem. Então a gente vai ter 3 entidades divinas: Brahma, que é o criador; Vishnu, que é o conservador; e Shiva, que é o que destrói. Então Brahma, Vishnu e Shiva. Olha aí a lei de reprodução, que é a criação, a lei de conservação e a lei de destruição. Não são leis, são leis do universo. Tudo acontece, tudo começa, tudo se desenvolve e tudo acaba. Isso é o inexorável caminho, o sentido da questão aí da natureza, de um modo geral. Tudo segue essa ordem. Né? A partir dessas 3 leis, nós vamos ter mais uma outra lei, né? Que essa lei é muito interessante, que é a lei de sociedade. A lei de sociedade, ela estabelece que todos nós vamos ter que conviver em sociedade. O homem sozinho, ele está reduzido, ele é apequenado, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue evoluir, pelo fato dele sozinho, ele não tem um reflexo de si mesmo, ele não consegue entender-se, ele não consegue ter a referência das suas afractuosidades em relação ao mundo, em relação ao entendimento de si mesmo, e com isso ele não evolui. Evoluir em sociedade para o homem é uma dádiva, é uma graça, porque o homem espírito encarnado, ele tem muito a crescer quando o outro se apresenta na frente dele como uma pedra de tropeço ou como uma mão que o levanta, que o soergue. É muito interessante isso. E logo em seguida nós vamos ter aí, além da lei de sociedade, a lei do progresso, exatamente. Um progresso vindo da vida em sociedade. Através do processo de desenvolvimento social, a gente tem o progresso que vem de tudo isso que está aí atrás. Vem da inspiração divina, do trabalho,
vem de todo o ciclo da vida, de entender que a vida é perecível, de que a vida começa, que a vida permanece, que a vida acaba em um determinado momento, que nós estamos vivendo em sociedade e que nós estamos todos envolvidos em uma relação de progresso. Após essa questão do progresso, nós vamos ter uma lei, que é a lei de igualdade, essa lei estabelecendo que todos nós estamos, né, dentro de um processo de igualdade, nós estamos seguindo a uma lógica, né, de estarmos todos envolvidos nessa mônada divina. Nós não somos diferentes uns dos outros, nós somos exatamente a mesma coisa. Mas nós podemos ser diferentes assim na aparência, nós podemos ser diferentes assim nas exterioridades, mas no fundamento nós somos a mesma coisa, nós não somos diferentes. Então isso, de novo, resgata da origem divina, resgata da questão de que somos espíritos passando por experiências humanas, uma série de análises que vêm aí dessas ideias precedentes, que chegam até agora essa ideia da igualdade. E qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é que cada um vai ter o direito de fazer, através do livre-arbítrio, através da sua própria expressão, ele tem a liberdade de viver. Olha aí a liberdade como sendo algo que já está, já no momento, né, dessa camada, desse conjunto de camadas, a liberdade já está em cima. E a cereja do bolo, que é a pedra angular, que fecha todo esse universo, é justamente a lei de justiça, de amor e de caridade, que está realmente permeando ela, como se ela derramasse toda a sua ação por essa pirâmide, né, estruturante das leis, e ela viesse como uma espécie de transversalidade, permeando todas elas e participando de todas elas. À medida em que a gente vai evoluindo, na camada dessas leis, elas vão sempre se misturando com as anteriores, com as precedentes, trazendo as suas influências para trás e para frente. É um verdadeiro trabalho de filosofia existencialista de profundidade incrível, essa arrumação dessas leis feitas por Allan Kardec. Uma coisa incrível, realmente muito, muito interessante. E o que acontece nesse contexto? Dessa última lei, especificamente, ela traz 3 conceitos, não é? Que são os conceitos de justiça, de amor e de caridade. Não é? Então, a partir daí, a gente tem um conjunto de leis, né? Essas leis que estão estabelecidas, e a gente começa a ver que a sociedade humana ela é pautada pelo exercício da atividade da relação guiada por leis. Por quê? Por razões óbvias, né? Nós ainda estamos evoluindo, nós ainda estamos desenvolvendo, e por esse motivo é necessário que sobre a nossa ação exista um determinado nível de cerceamento da liberdade de ação plena em sociedade, por conta de que nós ainda não respeitamos, né? Nós ainda não respeitamos os direitos do outro de uma forma natural. Ainda temos a necessidade de fazer esse enfrentamento de uma maneira assim muito obrigada. Nós somos obrigados a fazer isso, né? Nós não estamos fazendo porque queremos, nós estamos fazendo porque há uma força, uma lei grande que atua sobre nós. Agora, o que existe aí na formatação dessa lei? Segundo Santo Agostinho, todas as leis humanas que são perecíveis, são temporárias, são etnocentradas, todas essas leis, sem exceção, essas leis elas são derivadas das chamadas leis eternas. As leis eternas são leis divinas, que elas permeiam toda uma sabedoria e uma verdade, elas não estão posicionadas no tempo, elas são para todo o tempo, e essas leis eternas elas estão aí, de certa forma, inspirando a formação das leis humanas. Quando a gente vê, por exemplo, nosso Código de Leis aqui no Brasil, a gente fica até duvidando um pouco disso, porque são leis muito estranhas. São leis esquisitas, leis adaptadas por homens. Só que essas leis, elas deveriam também receber a sua influência, não só da lei eterna, mas num desdobramento dela, que é o que Agostinho chamava de leis naturais. É importante que a dinâmica social obedeça à dinâmica da natureza. Porque se assim não for, é importante que a gente entenda que nossas leis seremos obrigados ou liberados a fazer coisas que a natureza não nos permite fazer. E isso, claro, seria uma coisa
muito ruim. Então, nós temos, por exemplo, alguns hábitos que, segundo Freud, já foram superados, como, por exemplo, o hábito do canibalismo. Isso não precisa mais de uma lei para isso, porque isso já foi incorporado na nossa mente. O incesto e outras coisas ainda têm uma necessidade de lei. Mas pode ser que nós tenhamos leis que estão aí agora sendo colocadas, como a lei que permite, por exemplo, você ter um escravo, é uma lei totalmente contrária à ideia da liberdade de expressão e de vida. Então, é uma lei que contraria uma lei natural. Mas ela existe, porque o homem ainda não compreende as leis divinas, não tem a forma de captar essas leis divinas. E por isso ele fica fazendo leis achando que ele vai remendar a sociedade com o seu entendimento do que seria o certo, do que seria o errado. A outra natureza da formação das leis são... Viu? Gente, eu peço desculpa, eu faço um esforço danado assim, com a internet, a gente está brigando com a internet aqui em Salvador, e eu estou num lugar que eu tenho um link dedicado de 10 megas somente para fazer essa transmissão, mas mesmo assim a gente ainda tem esse tipo de problema e eu peço desculpa a vocês, tá bom? Mas vamos continuar, né? Bom, então, essas leis divinas, que são o outro braço, né, conforme Agostinho assim nos dava, essas leis divinas, elas são apresentadas não através dos códigos de lei, mas através das revelações dos profetas. Então, isso é uma maneira de estruturar esse grande código que está aí, esse manancial que rege as nossas ações. Ainda somos instados a viver sob a égide dessas leis. Muito bem. Na questão 630, lá do Livro dos Espíritos, a gente vai ver uma definição a respeito do bem e do mal, do certo e do errado, que eu acho que é bastante interessante a gente considerar. Bom, primeiro que a gente não deve considerar que o certo é o que está escrito na lei humana e o que o errado é o que eventualmente ela está coibrindo ou proibindo. O certo, segundo a lei divina, a lei natural, não tem nada a ver com os códigos humanos. Embora pudesse os códigos humanos estarem norteados por esse princípio, mas não tem nada a ver. O que nós estamos dizendo é que os Espíritos nos ensinam que aquilo que é o certo, aquilo que é o bem, é tudo que está conforme a lei de Deus. E aquilo que é o mal é tudo que está contrariamente a essa lei de Deus. Ou seja, tudo que segue a natureza, tudo que segue a ordem, tudo que segue a lógica é considerado certo. E aquilo que transgride a lógica é considerado errado. Portanto, então a gente não tem que estar hoje, nesse contexto aqui da nossa análise da lei de justiça, amor e caridade, tentar falar sobre leis no sentido impositivo, mas essas leis no sentido da observação, no sentido da compreensão, no sentido da vivência real. Né? Então, conforme assim também, questão 621, nós vamos ter lá, que na 621 nós vamos encontrar aonde está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está escrita na consciência das pessoas, na consciência dos homens. Então, o homem, de alguma forma, ele tem dentro de si já um código penal, um código de leis, que é muito superior àquele que vige na sociedade. Mas esse homem que não se desenvolve, esse homem que não consegue acessar os refolhos da sua consciência, ele não tem a capacidade de compreender essas leis, ele não tem capacidade de entender esses códigos que estão já dentro da sua alma, e por conta disso ele prefere às vezes a contravenção. Porque a contravenção vai lhe trazer a possibilidade, né, essa possibilidade de usufruir algo da maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. Né? Dá a ele a condição realmente de ultrapassar aquilo que seria o outro e entrar nessa relação do ganha-ganha que a gente tanto conhece aqui na sociedade. Nós precisamos vencer nossos obstáculos, ultrapassar, passar por cima do outro, etc. Mas isso é uma coisa humana, temporária, passageira do nosso estágio evolutivo atual. Vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar disso. Vai chegar um momento que nós vamos ter simplesmente a possibilidade de guiar os nossos comportamentos através justamente dessa lei interna, baseada num princípio fundamental de que eu não quero que o outro faça comigo aquilo, ou melhor, eu não quero fazer com o outro, não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse comigo.
é uma lei de reciprocidade, de consciência e de entendimento, no sentido de que eu vou respeitar o limite do outro a partir do momento que eu compreenda que o meu limite final é o início do limite do próximo. Então não existe possibilidade de exercício de lei, de justiça, da verdadeira justiça, de reconhecimento do direito do outro, que é a base fundamental da justiça, sem que eu considere o outro como um parâmetro norteador dos meus limites. Se eu não tiver a possibilidade de compreender que o outro impõe sobre mim determinadas restrições, muito mais do que os aspectos legais vigentes, eu simplesmente vou transgredir, ultrapassar essas fronteiras e vou magoar os meus irmãos, vou passar por cima dos seus sentimentos e, eventualmente, vou fazer isso que a gente vive hoje. Uma sociedade de fronteiras imbricadas, fronteiras difusas, fronteiras abertas, onde um invade o terreno do outro sempre e na suposta legalidade, quando não consegue fazer isso através da própria astúcia de interpretação da lei, utiliza os mecanismos da lei para subverter essa ordem, subornando um juiz, um desembargador, como a gente vê aí acontecer. A justiça baiana hoje está numa crise muito grande, porque as pessoas estão vendendo sentença, uma coisa absurda. Então, onde fica a noção desse direito? Não é? Então, a sociedade que nós estamos falando aqui não é essa exatamente, sociedade humana, e essas leis, elas não são leis paralelas. Elas são leis de fundamento, que estão por trás de tudo isso. E que dia virá que esse código humano de leis irá se basear exclusivamente nesses princípios, os princípios que Jesus já nos traz no seu evangelho, o princípio da reciprocidade, no sentido do entendimento do outro como limitador da minha ação, e também, claro, no princípio do amor e da fraternidade como guias, né, para os nossos entendimentos e os nossos trabalhos. Prosseguindo ainda nessa questão da interpretação da lei, a gente vem para a próxima questão, que é a própria justiça em si, né? Lá na questão 873 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver lá o seguinte: o progresso moral não desenvolve o senso de justiça, porque Deus já o pôs no coração do homem, de um modo geral, né? Está lá. Ele, na verdade, não foi desenvolvido, ele não foi criado, ele não vai evoluindo, ele já existe. Vamos dizer assim, uma justiça potencial. É uma noção potencial de justiça. Não é a evolução social quem vai trazer isso. Isso já existe, não é? E aí, quando ele vai na 875 perguntar assim, como é que a gente pode definir justiça? Ele diz, cada um respeitar os direitos dos demais, né? Então, você vê que toda essa relação de reciprocidade, de sincronicidade, de relacionamento mesmo assim, humano, está aí. Já está nesse código. A gente tem que analisar isso não como algo, talvez, para uma existência social mais ampla, mas para cada um de nós. Se a gente começar a pautar os nossos entendimentos e o nosso comportamento nesse tipo de princípio, a gente vai imaginar uma sociedade no futuro, não é? A gente vai imaginar uma sociedade no futuro, imagina só o seguinte, uma sociedade que não tenha leis, uma sociedade que não tenha guardas, que não tenha polícia, que não tenha justiça. Seria possível isso? Claro que sim. Seria possível dentro de um modelo hipotético ainda para nós, de sociedade, onde as pessoas pudessem, de fato, exercer o seu mandato como cidadãos ou como seres humanos vivendo em sociedade, cada um respeitando o espaço do outro, sem as transgressões, sem atentarmos contra a vida de ninguém. Seria muito bom se nós pudéssemos sair na rua hoje sem o medo de sermos assaltados, irmos para uma relação sem o medo de sermos passados para trás, temos a confiança, o famoso bigode, voltar de novo com os seus fios para as relações de mais alta ordem, nobreza, moral, não é? Que pudessem ser resgatadas a partir do momento em que nós vivêssemos numa sociedade sem esse nível de estresse, de estarmos sempre achando, pô, será que essa pessoa ela está querendo o meu bem? Qual é o próximo golpe? Qual é o próximo ardil, né? A pergunta que não quer calar, e essa pergunta é muito pertinente, é até quando nós vamos insistir no modelo social em que o homem se torna lobo do próprio homem? Então, quando Thomas Hobbes traz essa ideia do homem que é lobo do homem e traz a ideia do Leviatã como estrutura de contenção, essa estrutura de contenção ela não é autoridade dele. Não foi somente ele quem imaginou isso. Muitos imaginaram. Os utilitaristas, de um modo geral, previram essa ideia.
Porque de todo sempre, o mal humano sempre foi um problema para o desenvolvimento da ordem social. Os contratos sociais, as formas de organização, todas elas estavam, de certa forma, se protegendo contra essa maldade intrínseca do homem. E é preciso que nós entendamos isso, no sentido de que o desenvolvimento da nossa sociedade não virá por um presidente, ou por um partido político, ou por uma gestão, ou por alguém, virá pelo desenvolvimento de cada um de nós. Quando nós tivermos a consciência de que nós temos que fazer a nossa parte, independente do que o outro faça. Vai ter um primeiro momento em que os lobos serão atirados nas serpentes, não é? Então nós seremos jogados nas serpentes como lobos, mas temos que ser prudentes como as pombas, ou melhor, mansos como as pombas e prudentes como as tais serpentes. Mas estamos aí agora, nesse lugar dos que precisam transformar o mundo, dos que precisam transformar a sociedade, dos que precisam fazer um mundo novo surgir, e nós, como trabalhadores de todas as horas, dentro de um movimento que pressupõe o desenvolvimento e o progresso, nós precisamos estar atentos a isso. Né? Esse movimento interior, né? Esse movimento interior do homem é muito significativo agora, nesse momento, darmos o nosso testemunho de que nós acreditamos nisso aqui tudo, que isso aqui tudo não é somente uma obra para o deleite da nossa cognição, né? Isso aqui é um negócio legal para a gente entender que isso é para ser vivido, isso é para ser experienciado, né? Então, na questão 877, ele vai confirmar isso, que ele diz assim, na necessidade do homem viver em sociedade, lhe nascem as obrigações especiais, certo? A primeira de todas elas é de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Isso é o que está lá na questão 877. E aí, Epicuro, lá atrás, ele iria dizer o seguinte, a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem no seu estágio selvagem. Então, estamos aí acreditando em algo que se ajusta. O conceito de justiça, do ponto de vista filosófico, ele vai um pouco além da questão dos direitos, e a justiça tem a ver com perfeição, com harmonia, tem a ver com encaixe perfeito. O justo é aquilo que encaixa exatamente. Então, quando vocês me ouvem, gente? Deu uma travadinha aqui? E agora, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, essa situação, né? Essa situação aí que a gente está falando aqui, esse momento que a gente está dizendo, esse pensamento, né, que a gente está trazendo aqui, é algo muito útil para os nossos dias, porque, afinal de contas, o nosso mandamento maior, aquilo que orienta o nosso pensamento, aquilo que orienta a nossa ação, aquilo que orienta o nosso modo de estar no mundo, é aquela máximazinha de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha, gente, isso é uma coisa muito importante também, o entendimento dessa questão, porque, afinal de contas, o seguinte, quando nós nos colocamos em relação ao outro, pensando na perspectiva de Deus, nos nivelamos todos pela base fundamental do divino como sendo a essência de cada um de nós, e nós podemos enxergar o outro para além das fronteiras do físico. O que eu quero dizer é que nós conseguimos ir além da aparência, da roupa que a pessoa veste, da cor que ele tem na pele, até do seu nível cognitivo, intelectual, moral daquele momento. Nós conseguimos ir além de tudo isso, chegar no fulcro, entender que ali existe um ser em potência que se desenvolve, que cresce, que evolui. Não é? Esse ser é digno de amor porque quando a máxima diz amar a Deus sobre e apesar de todas as coisas, nós estamos entendendo que haverá a possibilidade, né, haverá a possibilidade desse enfrentamento, desse reconhecimento de um amor máximo que esteja na unidade e na igualdade entre todos nós. Por isso temos que lembrar sempre desse conjunto de leis, a liberdade de agir versus a percepção de que todos somos iguais.
dentro de uma sociedade e todos trabalhamos para o nosso progresso, entendendo que nós chegamos aqui, passamos um tempo e depois vamos embora, com a nossa conexão em Deus, baseado na lei de amor, justiça e caridade. Olha aí as 10 leis trabalhando conosco aqui através das nossas digressões, né? Então, esse pensamento do amor que está permeando todos nós, traz aí, né, essa ideia de que nós estamos construindo uma sociedade nova, uma sociedade melhor. E aí vai na questão 878, que ele fala a respeito da questão da autoridade, né? Se cada um atribuir direitos a si iguais aos dos semelhantes, como é que fica essa situação da subordinação em relação aos superiores? Então a gente sempre acha que o superior versus o inferior será uma relação de mando, uma relação de castração, uma relação de imposição, de dor, de sofrimento. Isso não é verdade. As pessoas que se impõem perante os outros, a imposição, como diz Jesus, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o líder de todos, seja o serviçal, seja aquele que serve. Então observe que tem muitas máximas voltadas para os processos de liderança. Isso é uma coisa importante para aqueles que têm empresas, que trabalham com processos empresariais, entender isso. Ser o mandante, ser o líder, não é ser autoritário. O autoritário, normalmente, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que tem deficiências na sua autoestima, e ele precisa dessa exterioridade forte para poder se impor. Mas a verdadeira autoridade, ela não é imposta, ela é reconhecida. Então aqui está dizendo que há um exercício fraterno, no sentido de nós entendermos que aqueles que são os verdadeiros líderes, eles são serviçais, eles estão para servir, eles trabalham com igualdade, eles trabalham com fraternidade, eles compreendem, eles são absolutamente devotados para o trabalho do desenvolvimento do outro. Pressupõe-se que aqueles que estão numa condição hierárquica maior, eles têm uma capacidade maior, eles têm uma condição maior, melhor, e por esse motivo eles estão naquela posição. Eles não são jabutis que O som sumiu de novo, Paulo. Travou outra vez. A internet de Paulo deu problema de novo, mas ele deve estar voltando. Aguardemos um pouco. A internet tem nos surpreendido com essas dificuldades. Pessoal, enquanto o Paulo não volta, a gente tem mantido os comentários, porque têm sido usados pelo próprio palestrante, quando eles estão falando, porque se a gente tirar, eles não conseguem ver, e a maioria das vezes eles usam essa interação, que é normal acontecer numa live, ficar os comentários aparecendo e o palestrante aproveita para ir respondendo já. Paulo já está de volta, no final a gente volta a falar sobre isso. A gente vai chegar lá, viu, Luiz? Voltamos, sigamos. A gente vai chegar, viu? Mais uns minutinhos. Pronto. Então, a partir daí a gente começa a desenvolver dentro dessa lei de justiça, amor e caridade uma série de outros conceitos. E aí caímos realmente no conceito da caridade e do amor, que é a caridade como amor em movimento, né, para além da justiça, para além de todas as coisas. A caridade, da forma como nós entendemos, é uma caridade ainda um tanto quanto material. A gente entende muito que a nossa caridade será aquela que é exercida quando nós nos predispomos a dar coisas ou fazer coisas para as pessoas. Mas a gente vai entender que na questão 886, quando Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como assim entendida por Jesus? E a resposta será: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Observe que nós estamos falando de 3 coisas que eu gostaria de comentar aqui rapidamente sobre elas. A primeira delas é a benevolência. A benevolência, ela não é o ato de fazer o bem.
né? O ato de fazer o bem é beneficência, assim como benemerência é o ato de ser, ou a condição de ser merecedor do bem. Nesse caso, a benevolência vem de volitar, vem né, de vontade, vem de desejo, portanto, benevolência é o desejo de fazer o bem. Então, fazer o bem com o desejo de fazer o bem, entendendo que há uma motivação interior que me leva até o outro. Então, isso muda muito o aspecto da caridade. Não é só material, mas a caridade também, sobretudo, ela é uma caridade que se expressa através de uma ação de vontade, de desejo, de movimento. Depois nós temos uma outra, que é a indulgência, que ela também é algo muito importante na compreensão, porque a indulgência parte do pressuposto de que eu compreendo as necessidades do outro, as limitações do outro, e eu sou capaz de, não só de perdoá-lo, mas eu sou capaz de entender o seu estágio evolutivo atual e ir além disso para poder tirar aquela capa da sua ignorância que lhe dá a característica momentânea e, entendendo ele no seu fulcro, na sua essência principal, lá no seu aspecto mais interior, a gente poder, então, compreender por que ele fez o que ele fez, por que ele agiu daquela forma, por que ele está naquele lugar, e isso faz com que a gente tenha uma aproximação mais sincera. E aí, quando Jesus nos recomenda que nós amemos aos nossos inimigos, vem aí justamente essa ideia de que eu só consigo amar alguém dessa forma se eu conseguir realmente entender as suas motivações. Em um livro muito interessante chamado Comunicação Não Violenta, o autor nos convida a fazer uma reflexão, quando alguém nos agride verbalmente, que nós tenhamos a possibilidade de nos colocar no papel do outro para entender por que aquele agiu e falou daquela forma, que tipo de insegurança, que tipo de movimento aquele cara tinha, aquela pessoa tinha para falar daquele jeito conosco. Então, isso realmente amplia a nossa capacidade do entendimento e de assimilação das coisas do mundo sem recebermos tudo como se fossem facas. Acaba os melindres, ou pelo menos reduz muito a sua ocorrência. E, por fim, o perdão das ofensas, que é algo absolutamente rico em possibilidades e cheio de essência, né, digamos assim, porque o perdão, a palavra perdoar significa dar-se todo, dar-se por inteiro, perdoar, doar-se todo. Então é um ato de doação, como a caridade é um ato de doação, o perdão também é um ato de doação. Só que ao invés de você estar dando alguma coisa para a pessoa, você está dando um espaço para aquela pessoa, você está dando a si mesmo, você está abrindo as fronteiras para que aquela pessoa entre novamente no seu mundo. Você está cedendo o seu terreno psíquico, o seu terreno emocional para aquela pessoa que outrora lhe feriu. Então ali há um perdão que é o verdadeiro descarregar-se das pedras para poder então agora nós fazermos a nossa jornada, nosso salto evolutivo sem tantas amarras, sem tantas coisas, né, para que a gente realmente consiga fazer esse salto qualitativo na nossa experiência e qualidade de vida. Por isso é que a caridade salva. Não é que o ato da caridade salve, mas o entendimento da caridade e o exercício das grandezas, agregado aí a dois outros movimentos, que é a abnegação, que é o negar-se a si mesmo, como Jesus dizia, aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e o devotamento, que é uma outra atividade de constância, de persistência, de insistência, para que a gente nunca desista de estar nessa linha. Então, esse caminho, esse encaminhar, esse desenvolver, é algo muito importante para que nós tomemos como parâmetro da salvação. A salvação não é Deus dizer, mas como Paulo é bonzinho, ele faz a caridade dele, vou botar ele num quartinho legal aqui no céu. Não é isso. É o desenvolvimento espiritual a partir da percepção do outro e a nossa capacidade de fazer a nossa conexão com Deus que vai tirar o véu da ignorância que esconde a nossa luz, tá? Que é amor puro que já existe dentro da gente, assim como a lei de consciência, assim como a lei de justiça já está na nossa mente. Então, vai na questão 888, São Vicente e Paulo diz assim, não esqueça jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como encarnado na erraticidade, estará sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, que para ele tem que cumprir com os mesmos deveres, ou para com ele tem que cumprir os mesmos deveres. Nós estamos numa sociedade de relação, e por isso nós precisamos estar atentos à lei de justiça, para fazermos ao outro apenas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para a gente, ou evitássemos fazer com o outro
aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito. Agindo com a caridade no sentido de perdoar, no sentido de entender, no sentido de compreender, de ampliar nossa visão, e lembrar, como diz Vicente Paulo nessa questão 888, ele diz assim, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, como Jesus já nos ensina, o amor é o pressuposto, é o fundamento máximo da nossa relação social e, portanto, essa é, sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo, é a pedra angular, é a pedra que não pode faltar no edifício da construção do homem de bem e da sociedade pautada na existência do Espírito. Pois bom. Vamos ver, Paulo, aqui tem uma perguntinha aqui, né? Vilma, ela pergunta a você, ó, se a beneficência é mais para o material e a benevolência para o lado espiritual, se é isso. A beneficência, exatamente. A beneficência, conforme assim a gente está entendendo, a beneficência é o ato de fazer o bem. Que não é só material. Existe também uma outra forma de fazer o bem, que é ajudar de uma maneira moral, de uma maneira emocional. Não seria só um ato material. A beneficência é o ato em si do bem, praticado. Enquanto que a benevolência é o desejo interno de fazer. Então imagine o seguinte, que eu sou uma pessoa rica, vamos supor que fosse verdade, e eu resolvesse pegar uma parte do meu dinheiro lá, sei lá, alguns milhares de reais e doasse para alguém, ou para uma entidade, ou para uma instituição. Eu posso fazer isso por vários motivos, até para ter uma economia do imposto de renda. Isso não me faz um motivado a ir ali, entender a necessidade daquela instituição, querer ajudar verdadeiramente, mesmo que me falte. Porque a história principal aí desse equilíbrio é a viúva. E quando ela chega diante do gasofilácio, que ela bota uma moeda, o povo aponta e diz assim, olha aí, essa viúva botou pouco dinheiro. Não, ela não botou pouco dinheiro, ela botou tudo o que ela tinha. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de intenção. Né? É isso que diferencia. A intenção ela é muito importante, mais até do que a quantidade. Então, às vezes, a gente se esforça muito para fazer uma coisa pequena, você se esforça para pegar um ônibus, ir lá longe, para visitar uma pessoa, para chegar na porta, para a pessoa, apenas para gritar a pessoa, para a pessoa saber que você está do lado de fora, aquele seu grito e aquela presença naquele momento pode ser mais importante do que pessoas que não estão muito interessadas na saúde dela, ali do lado, assistindo ela do leito. Ela se sente valorizada nesse aspecto. Com certeza. Ô Paulo, o Ariasvaldo perguntou aqui, uma pergunta um pouco longa, vamos lá. No plano espiritual, a autoridade tem relação com a moralidade. Aqui no plano, a insubordinação e a autoridade passa pela não legalidade, não moralidade da suposta autoridade. Ficou um pouco meio complexo, mas... Eu entendi o que ele quer dizer e compreendi perfeitamente o que ele está falando e se eu, por acaso, errar no meu entendimento, ele me corrige. No plano espiritual, a verdadeira autoridade é exercida pelo plano moral. Por uma questão simples, não existe a hipocrisia do corpo e a possibilidade das fantasias criadas pelas ilusões da matéria. Então, lá no plano espiritual, o sujeito espiritual, ele se mostra por inteiro, através das suas manchas perispirituais, através das suas marcas, através das suas imagens, daquilo que ele consegue plasmar com a sua mente. Em tormento, ele vai plasmar para si uma aparência mais iluminada ou mais apagada em função do nível energético que ele carrega. Aqui na Terra, nós ainda somos, graças a Deus, viu? Esse aí é para o nosso bem ou para o nosso mal, nós estamos ainda com a possibilidade de um usufruto da chamada hipocrisia como uma forma de um verniz de apresentação, aonde as nossas imperfeições podem ser ocultadas por leis, por códigos, por determinados tipos de estruturas, como, por exemplo, uma roupa que faça uma autoridade. O homem, ele é podre por dentro. Ele é um abjeto ser. Ele é completamente errado. Ele é até um criminoso, mas ele está vestido com uma roupa que lhe dá uma certa autoridade. Então, aquele que que é subversivo em relação a ele, aquele que é realmente o reacionário. Viu, Luiz? Então, só para fechar, aqui na Terra a gente ainda tem essa possibilidade aí desse engano, então isso faz com que a gente realmente sofra um bocado ainda na mão da injustiça. Mas isso se corrige porque a lei de justiça atua e no final tudo se acerta, viu? Tá certo.
aqueles maiores são bem reduzidos. Pois certo. Teve alguém aqui que fez um comentário dizendo assim que a caridade deveria ser feita por empatia, não para a gente se promover. E ela fala que Chico fala que a caridade é um dever de todos para com todos. Isso. É uma constatação real. Teve outra pessoa que perguntou, ela no fim não botou interrogação, mas eu acho que é uma pergunta, se tudo de errado ou de mal, né, que os homens fazem, são cobrados no plano espiritual. Acredito que ela não botou interrogação, mas eu acho que é isso. E tudo que a gente faz aqui, a gente é cobrado no plano espiritual. Você pode e é cobrado pela gente mesmo, né? O melhor de tudo é que a gente mesmo é que estabelece. Nós somos, nesse caso, a gente faz o papel lá dos caras aí que estão fazendo isso. A gente é o acusado, a vítima, o juiz, a lei, a gente é tudo. A gente faz, né, a nossa própria lei, aonde a gente se cobra, porque a lei que está na nossa consciência nos cobra o bem proceder a partir do plano espiritual. Isso gera um momento de culpa. E aí starta aquilo que está lá no Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, a gente vai encontrar lá aqueles 3 movimentos, que é o movimento do arrependimento, da expiação e da reparação. Isso só acontece justamente quando a gente se arrepende a partir da ação da lei da consciência versus aquilo que é a nossa ação objetiva. Então o homem, ele se reforma por si mesmo através da sua própria consciência. Com certeza. Paulo, muito obrigado. Eu vou pedir a você para fazer uma prece. Sim. Para a gente encerrar. Em seguida, nós vamos encerrar devido ao tempo. Foi muito bom, muito obrigado, mas faça. Eu que agradeço, viu, Luiz? Vamos rogar ao Pai Celestial que nos traga a sua paz, seu amor, sua bondade, sua generosidade, e que o nosso pensamento esteja elevado ao mais alto plano, aonde nós possamos nos encontrar com aquelas entidades venerandas que nos auxiliam em nossas imperfeições, os nossos mentores, os nossos guias, e com eles caminharmos em direção às zonas dos infortúnios da terra para levar um pouco de consolo, alegria e paz. E recebendo também essas energias, que o nosso coração pacificado, ele se estruture, voltando sempre para a justiça divina, para as leis de Deus, e obedientes servidores do Cristo, possamos nos submeter a esse conjunto normativo com alegria, com determinação, cientes de que somos legatários do grande triunfo que terá todo espírito, que será luz, a luz que nos aguarda, a luz que nos transforma, a luz que nos transforma em seres amorosos, e todos nós que possamos seguir rapidamente em direção a esse desiderato, para que essa terra se transforme em um lugar melhor, para que a gente possa viver em paz. Sigam com paz, em nome de Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, Paulo, em nome da Casa da Fraternidade e toda a sua comunidade, nós lhe agradecemos de coração pelo trabalho que você nos trouxe. Queremos agradecer a todas as pessoas que participaram, aqueles que estiveram presentes. Bem, nós temos na segunda-feira outra palestra, querendo convidar a todos. Será o nosso companheiro Cláudio Emanuel. Ele falará sobre perfeição moral, que é o encerramento desse capítulo. Então, todos estão convidados para segunda-feira. Paulo, vamos prosseguir. Em breve estaremos juntos outra vez. E muita paz, viu? Para você também. Gente, tchau, tchau. Prazer estar com vocês essa tarde, viu? Obrigado. Encerramos então por hoje. Muito obrigado. Até logo.